Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. Olá, pessoal! E aí, espero que vocês estejam bem. E hoje falando sobre A história do universo Impérios Sagrados. Do sistema de RPG Impérios Sagrados. Vamos falar Eu um pouco acho da que- história. Eu acho, né, Alisson, que a gente pode falar uma coisa bem descontraída, porque para quem está assistindo a gente, quer saber do universo IS, ou mesmo de sistemas de RPG, acho que a gente pode começar falando sobre o sistema de RPG aí, dar uma contextualizada. Mas antes, Vamos falar das nossas redes sociais. segue a gente aqui no impériosagrados.com.br, em que você tem um mundo inteiro de novidades, tem o nosso podcast, tem o nosso catálogo de livros, tem os direcionamentos também para os nossos 2 Instagrams, tem o RPG Live Stream da Mesa IS, os cursos que estão no Substack, por exemplo, o curso de RPG, sim, de Role and Play Game, que é da onde nasceu o Impérios Sagrados. Também segue a gente nos nossos 2 Instagrams, Impérios_Sagrados e o @IS Editora. Também pedir para vocês ficarem atentos que pelo nosso site vocês podem colaborar com a inscrição para manter o blog funcionando, manter o podcast em dia funcionando, também as lives de RPG, para que a gente possa cada vez melhorar o conteúdo que a gente está produzindo. Dá uma olhada no nosso catálogo de livros através da nossa loja virtual, estantes.mycartpanda.com. Lá vocês vão poder conferir e adquirir as nossas obras com um desconto especial para Curitiba e região, né? Vai estar sem frete, então vai estar muito mais barato para você que mora aqui para adquirir as nossas obras. Também dá uma olhada nas nossas lives que acontecem no YouTube de forma quinzenal. Às vezes, por conta de contratempos pessoais do pessoal da mesa, não dá para manter quinzenalmente, mas a gente tenta manter sempre o jogo vivo. Lembrar também que você pode mandar o seu original, a sua obra, para ser publicada aqui pela Impérios Sagrados para o nosso e-mail impériosagrados.com. Não, Impérios Sagrados. Vou cortar. Lembrando também que você pode enviar o seu original para ser publicado aqui pela IS Editora para o nosso e-mail impériosagrados@gmail.com. A gente vai ler a sua obra e avaliar ela para ser publicada aqui. Também você que escreve, escritora e escritor, faça parte do grupo da Impérios Sagrados, do Substack, da plataforma Substack, que é onde o nosso blog/site está hospedado. Então, segue a gente e quem sabe vem fazer parte para a gente poder anunciar o seu trabalho também. Agora, voltamos para a nossa programação original. Então, Wellington, vamos dar uma definida aí de sistema de RPG, que é um conjunto aí de regras, de mecânica, de estrutura, narrativa, que vão orientar jogadores, mestres, para interpretar os personagens, os conflitos que vai aparecer na narrativa, o que a história vai impactar na interpretação junto com a mecânica do jogo. Para ser assim de uma forma bem mais direta, o sistema ele vai te ajudar a fazer como a história realmente vai ser contada, né? Você está contando a tua história, mas ele vai te dar os mecanismos para que você possa fazer de uma forma, vamos colocar entre aspas assim, justa, para que você possa conduzir essa história, né? Seja pelas ações dos jogadores, pelas ações dos personagens do mestre, pelo que vai acontecer, o que não vai acontecer. É uma forma de como você dizer, se eu como jogador, eu quero ver se eu encontro uma moeda de ouro no fundo de um baú, né? O sistema ele vai te dizer como de forma organizada você pode ou não encontrar essa moeda e o resultado da sua tentativa. Então, um sistema de RPG que a gente precisa aí para jogar, né? Então, jogadores, é claro. Quando a gente está falando de sistema de jogo físico, de ficha. Sistema de jogo físico, gente, bom, tá aí
o Ellison, estávamos conversando agora há pouco sobre o Kindle e outros aplicativos e apps que a gente pode usar para leitura, por exemplo, e na RPG é a mesma coisa. Hoje as fichas são online e tal. Eu sou do tempo que era tudo impresso, tinha que fazer impressão, tirar xerox, ir lá, tirar xerox, fazer impressão, todo esse rolê e tal, né? Mas então, precisa de jogadoras, então a ficha do personagem, então um livro geralmente de regras, onde vai ter relacionado ao sistema escolhido, dados para jogar. Para quem gosta de impressão, aí folha impressa do sistema, o mapa, miniaturas e, obviamente, o melhor que é a imaginação para interpretar. Eu sumi da câmera aqui, para dando um susto no nosso no Christian, que não esperava. Fui buscar meu saquinho com meus dados de RPG, mas, né, como a gente diz, você tem tanto físico quanto digital. Hoje em dia, eu sei que estamos ficando velho, Cris, eu me caio falando em termos de velho. Estamos no mundo digital hoje em dia, tem coisas digitais, né? Você tem os VTRs, que são as mesas de RPG virtuais, onde você tem um mecanismo de dado, um mecanismo de mapa, de grid, essas coisas que você teria numa mesa, sentado com seus amigos, só que agora no computador, de forma online. Né? Eu penso que, para falar de sistema de jogo, antes de falar da IS como um todo e tal, tem pessoas que não conhecem muitas vezes, né, ou que não jogaram RPG, e eu posso dizer para vocês que tem algo a mais quando a gente joga RPG, que a gente desenvolve capacidades mesmo, não só questão de intelecto ou coisa assim, mas especialmente a habilidade de sociabilização, a habilidade de conversar, de desenvolver narrativas. Então, quanto mais você, por exemplo, lê, quanto mais você se interessar por aquele sistema de jogo em específico, melhor você vai interpretar o seu personagem dentro do RPG, do Role Play Game. Nós tivemos um podcast em que a gente falou sobre o que é o RPG e o nascimento do RPG. Então, dá uma escutada que você vai com certeza gostar e é um complemento para isso. Também, para falar sobre o sistema de RPG e aí começar, eu acho que mergulhar um pouquinho dentro da Impérios Sagrados, a gente pode, é claro, falar que a gente tem uma mesa de streaming de jogo de RPG que funciona aí há algum tempo, né, Ellison? E que hoje está hospedado no impériosagrados.com.br, que é o nosso site, também blog. Você vai encontrar aí já em torno de 13 mesas de jogo, e todas essas mesas de jogo estão hospedadas também no YouTube aqui da IS. Impérios Sagrados. Para a gente começar a falar um pouco sobre RPG dentro da IS, o que você acha legal? Por onde você acha legal começar falando? Eu acho que seria legal, como a gente está falando da história, são dois aspectos. E isso é interessante até no RPG, que a gente pode falar tanto a história do sistema como ele surgiu e como ele chegou onde ele está, ou a gente também pode contar a história do cenário de RPG que acompanha a outra história de forma linear, só que, claro, a gente está falando desse mundo fantástico, onde os personagens que vivemos na mesa de RPG se encontram, né? A gente pode começar, eu acho que de uma forma interessante, uma história que a gente sempre conta várias vezes, né? Especialmente você, na verdade, que é como que foi o primeiro jogo do sistema Impérios Sagrados e a sua origem. Acho que é um começo interessante pra gente ir falando os paralelos da história também. Eu fui cooptado, me cooptaram a jogar RPG. Eu tava na 7ª, 8ª série, eu sei que eu tinha 12 ou 13 anos, por aí. E já nem lembro mais, mas deve ser no máximo 13, eu acho, já não sei mais. E pelo Lucas, William e Vinícius, que eles já jogavam RPG há algum tempo. E tinham livros do Dungeons & Dragons, do D&D, que foi o primeiro RPG a ser lançado. Hoje nós temos uma infinidade de RPGs aí no mundo, não é? E quando comecei a jogar, imagina, não tinha que fazer nada. Moleque, não tinha nenhuma obrigação na vida. Domingo, tranquilo, ia lá pra casa do Lucas. E eu comecei a jogar o Dungeons & Dragons. Jogamos poucas vezes o D&D.
Mas eu sei que eu fui convidado para jogar também o GURPS e Vampiro à Máscara. Então eu conheci esses outros sistemas de jogo de RPG. E num dado momento o pessoal disse, a gente enjoou de jogar D&D, a gente quer jogar outra coisa. Eu não me lembro quem que brincou, se foi eu, se o Lucas, o William, o Vinícius, disse, vamos fazer um sistema de jogo. Eu sei que eu disse, eu faço, eu sei que o eu faço foi meu. Eu faço já dura mais de 25, 26, 27 anos aí, eu faço, eu continuo fazendo. Aí esbocei um sistema simples ali, tudo muito simples, ficha, onde o principal, claro, era a interpretação, mas fui escrevendo ao longo do tempo. E as coisas foram se modificando. Mas hoje eu vejo que o sistema de S, ele, não sei se como eu, né, mas ok, como obsoleto com o tempo, é um sistema que hoje nós temos, estamos tentando adaptar para o Pathfinder, o sistema, já nos finalmente aí dos 5 anos da tentativa do sistema de jogo da EX, mas que eu vejo que vai ser um ganho a gente adaptar para um sistema novo. O que eu acho legal a gente trazer quando eu falei assim, sobre sistemas de jogo de RPG e tal, eu disse, quero citar alguns sistemas, e aqui eu realmente fiz uma pesquisa aí muito básica de sistema de RPG, e eu quero citar alguns, e depois, Alisson, eu gostaria que você comentasse o que você acha da construção do sistema de jogo de RPG, e aí falar da construção do sistema de jogo da IS de RPG, tá? Então, a gente tem o Dungeons & Dragons, que é o mais famoso, que é fantasia, medieval, guerreiro, magro, todo esse rolê, e usa os dados poliédricos, que eu acho muito bonito esse nome, mas eu gosto de chamar... É os dados mesmo, que tá aí no saco do Edson. Isso! Tem o Pathfinder, que é um derivado, né, do D&D, especialmente o 3.5, mais detalhado, tático, pelo menos eu acho. É o que eu mais gosto, por sinal. Vampiro à Máscara, então parte das trevas, foca no horror mais pessoal, política vampírica. A gente vai ter um podcast que vai falar, inclusive, sobre entrevista com o vampiro. O Lobisomem Apocalipse, que faz parte do Vampiro à Máscara. Tem o chamado de Cthulhu, que também é muito legal, um horror mais investigativo, que envolve mistério e tem teste até de sanidade no jogo, muito legal. Tem o GURPS, que é o sistema genérico universal, que permite criar campanhas e cenários em qualquer gênero. Eu não gosto, apesar de ter uma longa história com o GURPS, mas não é meu rolê preferido, né? Não é realmente meu rolê. Tem o Savage Worlds, sistema rápido, genérico, é o mais para faroeste. Tem o Shadowrun, mistura um cyberpunk, magia. Tem o próprio Cyberpunk Red, ou 2020, que é mais de tecnologia, megacorporações, cibernéticos. Estou precisando de um, por sinal. Nosso brasileiro Tormenta, né, 2.0, sistema brasileiro, fantasia heróica ambientado, né, no mundo de Arton. Um beijo, pessoal. 3DT, que é o Defensores de Tóquio, sistema simples, derivado para anime especialmente. Tem Old Dragon, sistema mais retrô, brasileiro, inspirado, né, nos primeiros D&Ds. Tem Apocalypse Worlds, que é um sistema narrativo mais pós-apocalíptico. Blades in the Dark, Fate Core, Star Wars RPG, Star Trek RPG, Paranoia, Mutantes e Malfeitores, e assim vai. O Edson, bora lá. Vamos lá. Como que você quer começar essa conversa? Né? Porque primeiro que eu recebi, eu vou contar a minha parte, tá? Você tá fazendo eu falar em público sobre isso, então eu vou falar a minha parte. Eu fui intimado, né, a fazer parte da equipe que ia adaptar o sistema IS para um sistema comercial para fazer a publicação dele, certo? Originalmente, como o diretor da equipe, na época, eu falei assim, não, veja bem, eu não tenho experiência, eu acho que vai ser muito complicado e tudo mais, quero muito fazer parte, mas eu não seria a figura ideal para ser o diretor. Em menos de um ano, olha a luz, em menos de um ano, eu fui intimado a ser o diretor da equipe, estamos aqui liderando agora essa equipe que está bem reduzida no atual momento. Porém, sobre o sistema da IS, ele é um sistema de, como eu disse, já tem mais de 25 anos.
Ele tem muita história, tem muita carga, teve seus momentos de regras e que transicionaram do que ele era antigamente para o que era. Acho que eu, inclusive, com quase 8 anos de jogo, eu já participei de acho que umas 2 transições dessa do sistema, que a gente tenta cada vez mais se aproximar para o que está sendo mais jogado no momento, a situação atual dos sistemas em geral, tentando acompanhar as evoluções, as transições, e tentando transformar aquilo que é nosso de identidade para algo comercial, né? A nossa ideia sempre foi publicar o livro do jogo para comercializar ele com as regras nossas mesmos, um sistema completo. Só que como para a gente ter essa proximidade com o público que joga RPG, principalmente por conta do sistema IS, ele nunca ter sido, eu vou dizer assim, de certa forma, underground, né? A gente começou a olhar para um lado de a gente pegar um sistema como é que se diz? Uma licença aberta pra gente adaptar o IS para dentro desse cenário, e assim, com o passar do tempo, a gente criar um sistema completamente nosso, né? Basicamente, o que o Pathfinder e o Tormenta em si, eles passaram, né? Apesar de o Tormenta ele ainda tá usando o sistema D20, né? Da Wizards of the Coast, né? Mas eu acho que todo mundo passou, que tá relacionado com RPG, ali em 2023, em janeiro de 2023, viu todo o escândalo, todo o burburinho, todo o problema com a Hasbro, Wizards of the Coast, né, quando eles tentaram cortar hoje a open source do D&D, né, que, para quem não tem ideia, assim, basicamente, quando saiu o sistema 3.5 de Dungeons and Dragons, eles criaram a licença aberta do D20. O que isso quer dizer? Eles pegaram e disseram: vocês podem usar todo o material de regras, com algumas exceções que você não poderia modificar, né? Mas você poderia, em boa parte, usar o que já foi produzido. O que já foi produzido sobre Dungeons and Dragons, para criar o seu próprio sistema, a sua própria expansão, para criar suas próprias regras e comercializar isso através de livros publicados em outras obras. Só que em 2023 teve uns boatos que isso ia acabar, que todo mundo que publicou um livro que não fosse da Wizards of the Coast ia ter que começar a pagar copyrights por aquilo que foi produzido, e qualquer outra obra que fosse publicada depois também teria, né? O que acarretou uma grande mudança no próprio Pathfinder. Eles passaram por uma remasterização da sua segunda edição para um verdadeiro open source de fato agora para RPG, ou seja, quem utilizar as regras do sistema do Pathfinder segunda edição remasterizado eternamente nunca vai ter que pagar direitos autorais para pais ou para quem for porventura ter os direitos sobre o seu sistema, certo? Quando eu inventei o sistema de jogo da IS, eu queria algo épico, algo lendário, algo que ficasse marcado e gravado no coração das jogadoras e jogadores ao longo do tempo e das eras, pro infinito e além. A eternidade é muito pouco para tudo que já aconteceu dentro dos jogos da IS. Quando eu estava pensando, sistematizando, isso era muito moleque, muito cria ainda, mas eu sabia que eu queria uma coisa. Eu queria um sistema que comportasse com o tempo danos épicos. Quando eu falo em danos quando a gente está jogando e está enfrentando em batalhas. Eu queria que aquilo que se transfigurasse no termo dos dados, quando a gente joga um dado, faz uma rolagem de dados, e os dados poliédricos, não é? Eles dão um número e aquilo tem um efeito dentro da narrativa, e obviamente pelos números que você olha, confere, soma, multiplica, olha na ficha, vê se você acertou o seu oponente, muitas vezes o amigo também, ou não. No caso do Nefesh, por exemplo, já matou várias pessoas na mesa, adora isso. Tem uma lenda, assim, adora jogar, né? Assim,
né? Ou, por exemplo, quando você vai como o Hamatar al-Zahir, né? Ou mesmo da Cassandra, no que eu tenho 20 ataques, né? Ou mesmo quando você chega e vai fazer uma magia chamada Cancelar Teleporte, que tá lendária já, é algo de herdeiros aí do Craft Coach II, que passou pro Vesper, que quando o inimigo vai teleportar, você faz o teste, joga, aí você cancela o teleporte do inimigo e diz assim, não, aqui ninguém teleporta não. Então, são coisas memoráveis que eu queria que ficasse no sistema de jogo. Isso também tem a ideia, por exemplo, de quando, naquele momento em que eu conheci o D&D, o Vampiro GURPS, eu queria uma coisa intermediária, mas que também privilegiasse a interpretação. E aí veio a construção da IS, ao longo do tempo, claro, em que, se no Dungeons & Dragons nós temos ali alguém que é o mestre do jogo, já diz mestre, aquele que conduz a narrativa e a história, nós temos no Mundo das Trevas, que é vampiro, lobisomem, changeling, entre outros, que compõem o Mundo das Trevas, que é outro sistema de jogo, nós temos ali um narrador, aquele que está narrando a história, então se você está narrando, você não tem muita interferência ali, a não ser pelos dados, e olhe lá, mas é o narrador. Então tem algo muito de um romance, assim, literalmente sendo narrado, né? E a gente tem lá, em IS, por exemplo, a ideia é um conceito de artifício de lendas, que tem a ver com o sistema de jogo, que tem a ver com o sistema que você quer tornar as pessoas lendárias. Por isso que é um sistema de jogo de valores altos. Imperfeito? Com certeza. Falho? Muito. Mas é até hoje um sistema capaz de emocionar do começo ao fim quem joga ele. E exatamente essas questões, né? Você tem um dos grandes desafios, acho que para transformar para fazer a versão oficial do sistema Impérios Sagrados. É claro que tem essas questões que o Chris diz, ineficiência, desbalanceado, essas coisas são gritantes para um sistema que são coisas que são preocupantes, mas ao mesmo tempo tem várias questões que são épicas, são lendárias, são emocionantes, que precisa ser transposto isso dentro do sistema de jogo, principalmente nas regras, para você poder olhar a todo momento. Que quando eu olho assim, por exemplo, D&D e Pathfinder, quando eu vou para as regras, vou para as mecânicas e eu equiparo com o que eu já joguei, o que eu jogo dentro de IS, eu olho assim, é claro que esses dois sistemas aqui, eles estão muito bem balanceados em várias questões, eles estão comercialmente ok, perfeitos, estão dentro daquilo que tá popular, daquilo que tá dentro do costume das pessoas jogarem, só que eles ainda carecem algo muito grande, na minha opinião, para incorporar o sistema da IS. É muito claro isso, né? Tem várias questões, né? Que a gente, para você que já acompanha a nossa mesa e você já viu as loucuras dos valores gigantescos, as rolagens absurdas, que, claro, a gente precisa deixar mais próximo pro público novo quando ele for se adaptar a esse sistema, esse é um dos grandes desafios, mas você também sente o grau de épico que você pode fazer com uma ação pequena. Esse é um dos, acho que o grande desafio meu, assim, principal, para transportar para um sistema oficial. Como que eu vou pegar essa grandeza, tentar ajustar para aquilo que está no comum, digamos assim, no que já tá na mente dos jogadores, e como deixar isso épico ainda mais e continuar épico, conseguir transportar essas questões, né? Claro que são desafios em testes que a gente vai fazendo com o passar do tempo. Acho que esse ano, logo mais, eu diria que não vou pôr um prazo aqui, mas a gente vai passar a jogar o Pathfinder, né, para já começar a testar essas adaptações, para ver o que a gente precisa mudar, o que não tá legal, para chegar e olhar realmente o que de Pathfinder não é IS, o que a gente precisa reescrever e adaptar.
Mas é um grande desafio que a gente vai ficar muito feliz. Você vai começar a acompanhar a gente, poder acompanhar e participar ativamente desse processo. Eu penso que não tem na verdade, eu vou mudar um negócio nesse podcast e quem estiver escutando a gente, eu acho que tem um momento em que você para, avalia o que você está fazendo, entende o que deu certo e o que não deu. Porque o IS sempre foi sobre a parte do sistema, ele nunca foi o principal. O que é o principal são as grandes narrativas, as grandes histórias. E isso a gente pode contar em qualquer sistema de jogo. Por isso que, por mais que tenha alguns detalhes na IS, como por exemplo, geralmente cada povo tem o seu deus, que dá um dom específico, né? Isso se adapta, isso não é um grande problema, na verdade. Eu penso que está mais que na hora da IS passar o mais rápido possível para o Pathfinder. Porque logo mais, em poucos anos, eu estou fazendo 50. Então, assim, 50. Não, calma lá, que eu tenho que cortar aqui. Gente, a pessoa faz aniversário de... Eu não vou expor aqui a idade do Messi, né? Eu já vi a cara dele. E ele tá há mais de uma década para 50 anos e tá se achando com um cara de 70. Pera lá. Pera lá, calma lá. Eu quero que você, primeiro de tudo, vocês não estão entendendo aqui, meu caro público, que isso aqui também é uma intimação novamente que eu estou sofrendo em rede nacional e internacional, tá? Não deixe se enganar por esse safado que ele está fazendo aqui. Eu vou pedir pra vossa pessoa de remover essa imagem, que eu quero compartilhar uma coisa que é interessante, porque a gente ia começar a falar da história, a gente agora já está falando do sistema, eu quero expor algumas questões, eu quero conversar com o público também, eu quero que vocês escutem, né? Deixa eu compartilhar algo aqui que vai ser interessante. Para finalizar, eu quero ler uma carta da deusa Zaurin para a arquimaga e arcana geral do Império de Zaurin, Daiha Darzen, que é interpretada pela Caroline, ou a Caroline interpretada pela Daiha. Já não sabemos mais, pois a Carol joga com a Daiha desde que a Carol tinha em torno de 15 anos de idade. E lá se vão com certeza mais de 20 e tantos anos, né? E Zaurin tem uma carta para Daiha. Para quem está escutando a gente até aqui, nosso muito obrigado, e acompanhe a carta da deusa Zaurin para Daiha. Minha filha Daiha, escrevo-te como quem murmura uma prece ao tempo, um tempo tecido com magia, memória e propósito. Meu sangue não corre em tuas veias, mas pulsa em teu espírito. És minha filha, porque me escolheste, e porque teu olhar vejo refletido aquilo que concebi ao sonhar o mundo. Uma justiça que não teme, mas acolhe, que não vinga, mas equilibra, que não julga com fúria, mas com sabedoria. Quantas vezes te observei em silêncio, hein, Daiha? Quantas vezes entre os pilares da torre arcana ou sob a luz pálida das estrelas do céu que leva o nome do meu império Zaurin. Vi teu corpo exausto, mas tua mente ardendo, buscando respostas não para ti, mas para o mundo? Sim, desde tua infância nos caminhos do saber, quando as primeiras runas dançaram diante dos teus olhos, até agora, como arquimaga e arcana geral, tu nunca fugiste do peso que escolhestes carregar. És minha filha, não por título, mas por fidelidade, porque tua alma se alinha à minha vontade, ver os muitos em acordo, os opostos em harmonia, o forte sustentando o fraco e não o esmagando. Quando o mundo parece ruir, quando teus próprios aliados duvidarem do caminho, lembra, tua mãe é a justiça. E justiça não é ausência de dor, mas a certeza de que a dor não será em vão. Se um dia fraquejares, e todos fraquejam, minha filha, que tua queda seja terreno fértil e não ruína, que teu poder não
te separe dos que precisam, mas te aproxime com humildade. És um legado, Daira, e também és amor, meu amor. Com orgulho eterno, Zaurin, tua mãe. Aquela que julga com olhos ternos e equilibra o mundo sobre os ombros do cuidado. Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora em estantes.mycartbanda.com. Um beijo!